do livro Seara dos Médiuns, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. 21. Pequeninos, mas úteis. Reunião pública de 14/3/60, item 227. Educa-te e assimilarás a influência das forças espirituais que iluminam. Serve e atrairás as forças espirituais que abençoam. Diante da grandeza do universo e perante a extensão de nossos próprios erros no passado culposo, todos somos pequeninos, mas podemos ser úteis. Com vistas assim ao trabalho do bem, recorramos às imagens simples da vida para compreendermos, sem qualquer dúvida, a obrigação de servir. A restauração do enfermo está dependendo de exame decisivo. O diagnóstico está feito, os sintomas são evidentes, mas é necessário que esse ou aquele aparelho de análise, muitas vezes aparentemente de pouca monta, estabeleça a prova conclusiva para a assistência segura. Para isso, no entanto, é indispensável que o recurso instrumental seja em perfeitas condições. O salão, à noite, está lotado por assembleia numerosa, reunida com o objetivo de estudar importantes problemas de enorme comunidade. O temário está pronto. Os planos são precisos, mas antes foi necessário que se valessem alguém de humilde tomada elétrica a fim de que a luz se fizesse. Para isso, no entanto, foi indispensável que a instalação satisfizesse as exigências de sintonia. O comboio está repleto de personalidades respeitáveis para importante excursão. O programa é correto, o horário está previsto, mas é necessário que a pequena alavanca de controle seja acionada para que a locomotiva se ponha em movimento. Para isso, no entanto, é indispensável que a engrenagem permaneça na harmonia ideal. Ninguém perderá tempo perguntando se a pipeta do laboratório pertenceu a algum malfeitor, se os fios da eletricidade alguma vez passaram inadvertidamente pelo cano de esgoto, ou se o ferro da máquina terá servido algum dia em conflitos de sangue e ódio. Vale saber que, devidamente transformados, mostram-se em disciplina para ajudar. Desse modo, sabendo que todos somos instrumentos chamados à execução do melhor e cientes de que a mediunidade, nesse ou naquele grau, é patrimônio comum a todos, ponhamo-nos a cooperar na obra do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. Ninguém despreze a bênção das horas, cultivando tristezas inconsequentes ou sombras imaginárias, porque, muito acima dessa ou daquela deficiência que tenha perdurado conosco até ontem, importa hoje a nossa renovação para atender ao bem no lugar exato e no instante certo, porque somente nas atividades do bem, para o bem dos outros, é que nós garantiremos a vida e a continuidade de nosso próprio bem. 22. Muito desejo. Reunião pública de 18/3/60, item 220, subitem 15. Médium quer dizer intermediário. Intermediário define a posição daquele que se põe de permeio. E muitos amigos encarnados, aspirando ao contato com as esferas superiores, costumam dizer que sentem muito desejo de ser médiuns. Há inúmeros que se propõem instruir e escrever, falar e materializar, aliviar e consolar em nome dos mensageiros da luz,
Entretanto, não passam da região do muito desejo. Mentalizemos, contudo, alguns quadros comuns em que a pessoa descansa nesse impulso de início. Existe o lavrador que tem muito desejo de semear, entretanto, passa a existência discutindo teorias da agricultura, ou comentando algo em torno das pragas diversas que flagelam a lavoura, e espera indefinidamente o instante de plantar, como se a terra devesse deslocar-se para colher-lhe as sementes das mãos. Encontramos o oleiro que mostra muito desejo de fabricar um vaso de eleição, mas consome o tempo falando nas dificuldades da cerâmica ou nos perigos do forno quente e aguarda em constante expectativa a hora de modelar, como se a argila estivesse na obrigação de buscar-lhe os dedos. Imaginemos o trabalhador que enunciasse muito desejo de cooperar em determinada oficina e que, aí admitido, simplesmente vivesse a policiar a atitude e o movimento dos chefes e companheiros, qual se pudesse cumprir o próprio dever à custa da observação inoperante que ninguém lhe pediu. Pensemos no aluno que chegasse à escola com muito desejo de aprender e que não manuseasse sequer um livro, qual se o professor pudesse pregar-lhe a lição na cabeça, como quem dependura um cartaz no poste. Se aspiras a colaborar na obra dos espíritos benevolentes e sábios, colocando-te entre eles e os irmãos encarnados, é possível não possas de imediato partilhar a sinfonia dos grandes feitos humanos, mas podes brilhar na tarefa mais alta de todas, a expressar-se no concerto do bem puro, consolando e construindo, amparando e esclarecendo, educando e amando. Para isso, porém, não basta o muito desejo. É preciso reverenciar o serviço, buscar o serviço, disputar o serviço e abraçar o serviço com espírito de renúncia em favor do próximo. Muitos dizem que farão isso amanhã. Realmente, amanhã é o tempo glorioso de nome por vir, destinado a marcar o coroamento e a vitória, a colheita e a alegria. Entretanto, segundo o velho rifão, em muitos casos, amanhã é o caminho que vai dar no deserto chamado nunca. 23. Obsessores. Reunião pública de 21/3/60, item 249. Obsessor, em sinonímia correta, quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é, quase sempre, alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro, a voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica. Daí a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. Considerando desse modo que o presente continua o pretérito, encontramos obsessores reencarnados na experiência mais íntima. Muitas vezes estão rotulados com belos nomes, vestem roupa carnal e chamam-se pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou companheiros familiares na lareira doméstica. Em algumas ocasiões, surgem para os outros na apresentação de santos, sendo para nós benemerentes verdugos. Sorriem e ajudam na presença de estranhos, e a sós conosco dilaceram e pisam, atendendo sem perceberem ao nosso burilamento.
E na mesma pauta surpreendemos desafetos desencarnados que nos partilham a faixa mental, induzindo-nos à criminalidade em que ainda persistem. Espreitam-nos a estrada, a feição de cúmplices do mal, inconformados com o nosso anseio de reajuste, recompondo de 1000 modos diferentes as ciladas de sombra em que venhamos a cair, para reabsorver-lhes a ilusão ou a loucura. Recebe, pois, os irmãos do desalinho moral de ontem com espírito de paz e de entendimento. Acusá-los seria o mesmo que alargar-lhes a ulceração com novos golpes. Crivá-los de reprimendas expressaria indução lamentável a que se desmereçam ainda mais. Revidar-lhes a crueldade significa comprometer-nos com culpas maiores. Condená-los é o mesmo que amaldiçoar a nós mesmos, uma vez que nos acompanham os passos atraídos pelas nossas imperfeições. Aceita-lhes injúria e remoque, violência e desprezo de ânimo sereno, silenciando e servindo. Nem brasa de censura, nem fel de reprovação. Obsessores visíveis e invisíveis, são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Endereça-lhes, assim, a boa palavra ou o bom pensamento, sempre que preciso, mas não lhe negues paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e reedifica ante o sol do futuro. 24. Alegas. Reunião pública de 25/3/60, item 220, subitem 16. Alegas descrença da vida celestial por ausência da comprovação que supões adequada e viajas ante a glória do firmamento num gigantesco engenho cósmico de nome Terra, a girar sobre si mesmo com imensa velocidade em torno do Sol. E não pensas nisso. Alegas que não compreendes como possam surgir irradiações do espírito e te equilibras cada dia sob a luz solar que se expande na imensidão do espaço, a 300.000 quilômetros por segundo, sem que lhe abordes a estrutura mais íntima. Alegas que não ouves a voz das inteligências desencarnadas e moras num reino de ondas de que as maiores estações emissoras dosam apenas ínfima porção, transformando em sons articulados o que te parece solidão e silêncio. Alegas que ninguém te explica por que processos se alimentam as almas com os fluidos sutis, e vives no oceano aéreo, nutrindo-te em maior grau dos recursos imponderáveis da natureza. Alegas que a existência humana fora da matéria física é inacertável por tornar-se invisível. Entretanto, quanta coisa invisível consideras real. Alegas a impossibilidade da materialização transitória dos amigos que já transpuseram as fronteiras do túmulo, e apesar das notáveis observações da genética, desconheces como nasceste entre as formas carnais, tanto quanto ignoras os processos por que te desenvolves. Não te lamentes, porém, quanto à falta de elementos mediúnicos para o levantamento das boas obras. Não te condiciones a informes alheios para ajudar. Todos dispomos de vasta provisão de sementes e luzes do conhecimento superior, e estamos convictos de que fomos chamados para servir. O que Jesus ensinou há quase 2 milênios tem força de verdade para todos os séculos, e a mensagem desse ou daquele arauto do Evangelho aos ouvidos de alguém
é lição para todos nós. Importa, acima de tudo, estender o bem, entendendo-se que o bem verdadeiro será sempre o bem que façamos aos outros. Toma alguns grãos de trigo achados na rua, a esmo. Não sabes de onde vieram, no entanto, se resolves plantá-los ainda hoje, com respeito e carinho, em breve as leis de Deus, sem que as vejas agindo, deles farão no solo, em teu próprio favor, vasto e belo trigal. 25. Imperfeições. Reunião pública de 28/3/60, item 226, subitem 9. Ante o serviço a fazer, evitemos a escuridão das horas frustradas. Nós que alongamos os braços a cada instante para recolher sustento e proteção, consolo e carinho, saibamos estender igualmente as mãos para auxiliar. Declaras-te inabilitado a servir. Entretanto, é buscando servir que te promoves à galeria da confiança. Afirmas-te em padrão muito baixo para a feitura das boas obras. Entretanto, é nas boas obras que fulge o caminho da elevação. Asseveras-te espírito devedor e, por esse motivo, desertas do culto à fraternidade. Entretanto, é no culto à fraternidade que encontramos recursos para resgate dos próprios débitos. Acusa-te entediado e, por isso, renuncias às lutas edificantes. Entretanto, é nas lutas edificantes que recuperarás a tua alegria. Haja o que houver, não te proclamos inútil. Há muita gente que se lastima da falta de virtude para fugir-lhe ao ensinamento, olvidando que, se já fôssemos consciências aprimoradas, ninguém recorreria na terra ao merecimento da escola. O vaso simples, se necessário, é mandado ao conserto. O carro em desajuste recupera-se na oficina. O móvel quebrado encontra refazimento. A roupa manchada alimpa-se na água pura. É impossível, desse modo, que a divina sabedoria não dispusesse de meios a fim de reabilitar-nos. E, a fim de reabilitar-nos, deu-nos a cada um a possibilidade de auxílio aos outros. Todos temos, portanto, no trabalho do bem, nosso grande remédio. Se caíste, surgirás ele como apoio em que te levantes. Se amargurado, ser-te-á reconforto. Se erraste, dar-te-á corrigenda. Se ignoras, abençoar-te-á por lição. Deus sabe que todos nós, encarnados e desencarnados, em serviço na terra, somos ainda espíritos imperfeitos, mas concedeu-nos o trabalho do bem, que podemos desenvolver e sublimar, segundo a nossa vontade, para que a nossa vida se aperfeiçoe.